Em um futuro não muito distante, a humanidade é invadida por alienígenas. Esses alienígenas são chamados de miméticos, e tudo que fazem desde que chegaram no planeta é matar geral e destruir tudo pela frente. Eles são muito fortes e rápidos, e em alguns anos grande parte da Europa já está toda dominada. Para se defender, os governos mundiais unem suas forças militares e começam a enfrentar esses miméticos na força bruta, usando principalmente trajes especiais de combate, que concedem força extra e muita munição e recursos para o confronto direto. Com muito esforço, a guerra consegue se fixar na Europa por um bom tempo, mantendo o resto do mundo em uma certa segurança, mas a ameaça tá sempre aí, e não tem ninguém melhor pra pôr um fim nessa guerra do que ele, o fodendo Tom Cruise. É nessa premissa que se baseia o filme que a gente vai estar vendo hoje aqui. No Limite do Amanhã é um filme de ação, aventura e ficção científica lançado em 2014, estrelando Missão Impossível e a Emily Blunt, a mulher do The Office. O filme, como eu já disse, apresenta a humanidade enfrentando uma invasão alienígena, onde pouco se sabe sobre esses invasores e a qualquer momento tudo pode ir pro beleléu. Uma coisa interessante é que esse filme é na verdade uma adaptação de um mangá, olha só. Geralmente um mangá precisa virar um anime de sucesso pra Hollywood querer estragar. Mas aqui eles foram mais rápidos e adaptaram direto do material original. E sim, tem várias mudanças aqui. Mas foda-se, eu tô analisando o filme, não o mangá. Então pau no cu de quem se importa com fidelidade nesse caso. E outra coisa interessante é que esse filme ficou meio conhecido como tendo um marketing errado. Parece que ele foi vendido só como um filme de ação sobre humanos versus aliens. Mas quando você pega pra assistir, você descobre que é basicamente um filme de viagem no tempo. É, assim do nada. Mas também não se engana, apesar disso continua sendo basicamente um filme de humanos versus aliens. O filme começa contextualizando tudo que eu já falei até agora, com vários jornais noticiando a invasão e a guerra. Rapidinho a gente conhece esse Bill Cage aí, que é o Tom Cruise. O Cage tem uma patente de major, mas isso é meio forjado. Na verdade ele é só um publicitário que o exército americano contratou para poder vender a imagem do patriotismo e fazer parecer que eles estão indo bem na guerra, e convencer mais pessoas a se alistarem. Ele não é soldado de forma alguma, não tem treinamento em nada, ele é uma propaganda ambulante, tipo o Capitão América lá no primeiro filme, só que sem os superpoderes. Acontece que um belo dia ele é convocado pelo governo inglês, lá em Londres, para uma reuniãozinha de leves. Londres ainda tá de pé, mas se cair já era a Europa toda, basicamente. E o fim da humanidade. O Cage acha que tá lá pra fazer mais uma ação de marketing. E meio que tá. Só que dessa vez querem que ele vá pro campo de batalha filmar a guerra. E o Tom Cruise já se caga todo. E com razão, né? Porque como eu disse, zero treinamento. Ele é basicamente um civil com roupa militar. Ele obviamente se recusa. Mas o general filho da puta fala que não tem essa não. Que ele vai e ponto final. Então o Cage, meio contido e cagão como ele é, acaba se obrigando a subornar o velho. Falando que pra ele foi fácil vender a guerra pro público até agora. E que também seria fácil começar a falar a verdade e que as coisas não estão tão bem assim. O que faz com que o general deixe que ele vá embora, só pra no mesmo momento mandar prender o humano sobre acusação de deserção. O filme não fala com todas as letras, mas pra mim tá bem óbvio que eles estão querendo se livrar do cara, né? Se pá que ele ficou sabendo demais, e agora vão mandar um maluco sem treinamento qualquer pro campo de guerra só pra ser fuzilado mesmo. É até revoltante ver ele tentar falar com todo mundo que ele não devia estar ali e geral cagando pro fato dele ser civil. O maluco tem até fobia de sangue, querem jogar ele no meio da bagunça. Obviamente é só queima de arquivo isso daí. O Cage acorda já na base militar. Ele tenta se explicar pro sargento ali, mas até a falsificação fizeram pra parecer que ele é um soldado mesmo. E ninguém acredita no cara e que ele é um civil. E logo depois de conhecer o Batalhão J, que é a equipe de personagens secundários do filme, ele vai em uma sessão de treinamento ali de 6 horas e logo depois parte pra missão. Só que ninguém ensinou ele nem a usar o traje. Ele não sabe nem desligar a trava de segurança pra poder usar as armas. Ou seja, ele tá muito fudido. E chega geral na invasão da praia. Supostamente os aliens não sabem que eles estão indo com força pra lá. Só que eles sabem sim. E o helicóptero ali já sai se explodindo tudo. Com sorte o Tom Cruise consegue pousar bem, mas agora é perigo total. Ele já vê altos soldados sendo mortos ali nos primeiros segundos de conflito. Aí ele vai correndo, vai pulando e os miméticos ali matando geral. Até que uma hora ele encontra a tal da Rita. E Rita é nome de fodona. Essa Rita é uma soldada super pica, um símbolo do exército. Já matou mais miméticos que qualquer um. Ela é a pica, a fodona e os caralho. E ela aparece ali, tem uma ceninha de ação e quando ela e o Tom Cruise se encaram, ela toma um balaço dos aliens nas costas e morre ali mesmo. O bagulho é tenso. Nessa bagunça e depois de altas mortes, o Cage consegue destravar a roupa e consegue até matar o seu primeiro mimético. Só que também acabam as balas. E no mesmo momento aparece um mimético bem maior e de brilho azul. O bicho é diferenciado. E sem saber recarregar e com o bicho vindo pra cima, o Tom Cruise usa uma bomba que tava ali do lado pra explodir tanto ele quanto o bicho. O maluco chega a derreter com o sangue ácido da criatura. E você pensa, porra, os dois malucos do pôster morreram já? E agora? E é aqui que o filme te surpreende. Do nada, o Tom Cruise acorda no mesmo lugar na base militar onde ele foi deixado mais cedo. E ele começa a perceber que tá tudo se repetindo. As mesmas falas, as mesmas ações dos personagens secundários, as mesmas piadas com ele pelo fato dele ser um cagão. E sim, é um filme sobre looping temporal. Toda vez que ele morrer, ele vai voltar para aquele momento. Tanto que dessa vez ele vai pro campo de batalha da mesma forma e presencia mortes iguais. A diferença é que dessa vez ele consegue salvar a Rita. Beleza que ele morre logo em seguida. Pelo menos ele tentou, né? Nisso o Tom Cruise vai revivendo o mesmo dia algumas vezes ali. Ele até tenta fazer umas coisas diferentes, mas nunca consegue impedir de ser mandado pra guerra. E depois de algumas tentativas, mais uma vez ele consegue salvar a Rita, decorando cada movimento que ele deveria fazer na hora e aprendendo de vez como usar a roupa, né? Mas aí é que tá, porque a Rita percebe que esse cara tá basicamente prevendo o futuro
futuro ali, e revela que ela também já passou por essa porra de looping temporal. Ela então fala que na próxima vez que ele acordar, é pra ele encontrar ela na base e contar tudo o que tá acontecendo. E então eles explodem. Na nova tentativa, o Cage tenta fugir no meio do treinamento, só pra ser atropelado e ter que tentar de novo. E depois ele consegue chegar onde a guria tá treinando, bem louquinho pra ser morto ali, e conta pra ela que ela mesma do futuro mandou ele lá. Eles então começam a conversar e a Rita leva o Cage até um cientista lá que geral considera meio louco e que é a única pessoa que acreditou nela quando ela tava passando pelo looping. E ele também é um biólogo aí que deve ser a pessoa que mais entende de miméticos que existem. A parada é a seguinte, os miméticos são meio que um único ser. Aqueles papos de mente colmeia lá. Os miméticos comuns são só a ponta da lança. E tem os azuis que são os alfas, que são raros pra cacete. E o inimigo de verdade é esse grandão aí. É o cérebro da parada, que comanda geral. O bagulho do ômega é que de alguma forma ele tem um certo poder sobre o tempo. E quando um alfa morre, o ômega sente e reinicia o dia. De alguma forma que não é muito bem explicada de verdade. Quando o Cage matou aquele alfa, o sangue do bicho fez ele reiniciar o dia junto, mantendo as memórias assim como o ômega. E foi basicamente o que aconteceu com a Rita na vez dela. E ela usou isso pra ajudar na guerra. Só que ninguém acreditava nela, então foi tudo na miúda, né? Até que ela se feriu um dia e precisou de uma transfusão de sangue. E o sangue novo fez ela perder os poderes do alfa. E agora aconteceu tudo de novo com o Cage. O ômega lembrar de tudo e alterar a história quando um alfa morre é o motivo deles sempre se saírem bem na guerra. Eles sabem a porra do futuro e do movimento dos humanos. A parada então é achar o ômega e meter bala. E o Tom Cruise vai poder fazer isso porque alguma hora ele vai começar a ter visões do bichão. A missão é achar e levar a Rita até lá pra poder matar o vilão. Então o Cage, mesmo se cagando com toda essa história, começa a ser treinado pela guria. O ponto é que ele se machuca. E se não der pra garantir que ele vai morrer na hora, então é melhor puxar o gatilho nele mesmo e reiniciar. E a mulher só mete o balaço na cabeça dele. Então a gente tem umas sessões de treinamento dele. Toda vez ele morre, volta pra ela e treina de novo. Só é meio estranho porque na praia ele já aprendeu várias coisas e aqui parece que não sabe de nada. Eu vou relevar porque decorar os movimentos certos em um cenário é diferente de realmente ter os reflexos de um soldado. Mas eu tô de olho em você, seu roteiro safado. O filho da puta do Tom Cruise ainda tem a cara de pau de perguntar se os poderes não poderiam ser transferidos de volta pra ela através de atos libidinosos. Em uma das mortes, o Cage tem visões do ômega em uma represa. E com as descrições que o Cage deu, o mano lá vai tentar achar o lugar. E acabou o treino. Agora o Cage tem que descobrir como descer em segurança com a Rita na praia. Garantir que eles sobrevivam e consigam chegar no lugar certo. O que dá um puta de um trabalho e várias mortes. E depois de uma montagem de várias tentativas falhas, eles finalmente conseguem atravessar o campo de guerra, descolar o veículo, quase morrer de novo e conseguir seguir trajeto. Algo interessante desse momento no filme é notar a evolução do Cage. Antes ele era um civil com pavor de sangue. E agora ele tá treinado, sabe usar as ferramentas, mata altos miméticos sozinho e é muito mais foda do que a maioria dos soldados ali. Mas também, se eu tivesse um número ilimitado de vidas, eu também seria foda desse jeito. Caralho, olha o primo gordo do Harry Potter ali, ó. Aqui a gente finalmente tem uma calmaria. Os dois andam de carro até acabar a gasolina e depois a pé até acabar a bateria dos trajes. Nessa cena eles vão se conhecendo melhor. Mais ou menos, né? Porque o Tom Cruise aí já conheceu a Rita algumas boas vezes. Eles então encontram uma casa pra se abrigar. E aleatoriamente tem um helicóptero ali moscando. Só que o Cage quer ficar por ali, descansar, ou levar a gasolina do helicóptero pro carro. Mas a Rita quer o helicóptero. E pelo comportamento do Cage, a Rita percebe que essa não é a primeira vez deles ali. E o Cage é obrigado a revelar que eles já estiveram ali várias vezes. E todas as vezes ela morre porque quer ir de helicóptero. E ele não consegue fazer ela mudar de ideia. Então meio que esse é o fim da linha definitiva pra ela. Ao saber disso, a idiota vai pro helicóptero mesmo assim. Atiça uns miméticos ali, morre e o Cage atravessa a porra de uma parede de tijolos e sai ileso. Explica essa, teu. Esse homem já tomou bala na cabeça por muito menos. E depois dessa tentativa, o Tom Cruise volta e decide que não vai mais levar a Rita. Já que ele não consegue impedir a morte dela, ele vai sozinho. Então a gente tem uma tentativa, ou mais, né, nunca dá pra saber, dele fazendo todo esse percurso sozinho. E dessa vez ele finalmente consegue chegar na represa do ômega. O problema é que o ômega não tá lá. Ele só encontra miméticos normais e um outro alfa. E no meio da brigalhada ele acaba morrendo afogado e reiniciando de novo. E depois ele decide botar a Rita de volta no plano. E agora a gente vai com outra abordagem. Eles deduzem que o ômega tá enganando eles com as visões, tentando levá-los pra uma armadilha pra recuperar o poder. Então agora eles vão tentar usar um equipamento que se você fincar no alfa, você acha o ômega através dele. O problema é que o dispositivo funcional que o mano criou tá em Londres, na sala do general fela da puta. A dupla dinâmica então brota no recinto se esquivando dos atrasos e ameaçando o general pra ele acreditar no que eles têm a dizer e entregar o equipamento. Mas o general é uma fela da puta e concorda só na hora ali, mesmo com o Cage dissecando um monte de informações aleatórias que ele nem tinha como saber pra provar o ponto deles. E assim que eles conseguem a peça, eles começam a ser perseguidos por geral ali. Por sorte eles arrumam um carro e no meio da perseguição o Cage enfia o bagulho na própria coxa e consegue descobrir que o ômega tá embaixo do Museu do Louvre, não em um deserto ou floresta aleatória, não submerso em um oceano fudido onde o acesso é difícil pra cacete. O
bicho tá embaixo do Louvre. Devia tá querendo ver a Mona Lisa. E a perseguição tá fechando os dois. Então você pensa que agora o Cage tem a localização. E é só dar-lhe um tiro na cabeça e começar de novo. Mas quando essa tática é útil, eles esquecem dela. Os manos batem o carro, mas ninguém morre. E quando percebe, o Cage tá no hospital militar com uma transfusão de sangue braba no corpo. Ou seja, já era viagem no tempo. A Rita aparece e consegue tirar o mano de lá. Da hora que a fuga deles agora não é nada comparada com a dificuldade da última, viu? Agora eles têm que matar o Ômega em menos de 3 horas. Pra evitar que o massacre da praia seja permanente. Mas pra isso eles precisam de uma nave foda e de uma equipe bala que acreditam no que eles estão dizendo. E é pra isso que o Esquadrão J tá no filme. Até agora não fizeram nada, mas eles vão se unir tudo, convencidos pelas informações pessoais que o Tom Cruise tirou de cada um ali com o tempo. Da hora é a Rita esperando ser mencionada pra poder fazer uma entrada mais dramática. Resumindo tudo aqui, é a última tentativa. Se morrer, morreu. Então eles partem, mas a nave é derrubada. Os miméticos dominaram a região. Por sorte geral, ali conseguem se encontrar. Pelo menos os que não morreram, né? E conseguem bolar um plano pra atravessar todo aquele espaço e invadir o museu usando os restos da nave. E aqui rola não um, mas 2 sacrifícios desnecessários ao mesmo tempo. E foda-se, né? Porque até agora eram semi-figurantes. Não sabemos nem o nome deles. E na verdade todo mundo fora os protagonistas morre, né? O Esquadrão J não fez nada antes e não fez muito mais aqui também não. Então aí só pra ficar mais crível a invasão. Infelizmente essas mortes aí não tem peso nenhum pra gente. Mas fazer o quê? E aqui mesmo o Cage não sabendo do futuro, ele escapa de cada morte, viu? Cada batida, cada queda, cada sufoco que ele passa aqui, mas ele fica de boaça. E no desenrolar da invasão e das brigas, eles acabam sendo encurralados. Estão pertinho do Ômega, mas tem um alfa na cola deles. Então eles se dividem. Sabendo que ninguém ali vai sobreviver, eles dão um beijaço e a Rita vai distrair o alfa pro Cage se afundar na água e explodir o Ômega. Só que o alfa não é pouca bosta não. Ele mata a Rita e vai atrás do Cage. E consegue pegar o mano, mas não antes dele soltar as granadas. Conclusão, o Ômega explode e a consciência de colmeia vai de Vasco. E aqui é revencida por esses heróis que se sacrificaram pra isso. Mas na verdade o alfa ali também explodiu. E o Cage conseguiu a proeza de entrar em contato com o sangue dele de novo. Dessa vez ele acordava no helicóptero que levava ele pra Londres. Bem lá no comecinho do filme. Aí você pensa, porra, começou o looping de novo. A guerra não acabou. Mas ali do lado ele descobre que foi detectada uma explosão foda no Louvre. E isso fez com que o exército avançasse muito pra vitória. Mas essa explosão foi a que o Cage causou. E isso deveria acontecer só amanhã, né? Então fica meio confuso. Porque como é que essa explosão aconteceu sem toda a aventura ter acontecido? O Cage tem os poderes de volta então, ou foi só um presente pro filme terminar feliz? É um pouco confuso. O que eu acho é que isso aqui foi inventado só pro Tom Cruise poder se encontrar de novo com a Rita e eles poderem ficar felizes de casalzinho sem ter uma guerra pra lutar. E esse foi o filme. Sinceramente, um baita filme de ação, viu? Definitivamente é um filme de ação. Porque é o filminho pra não parar nunca. Você não tem descanso aqui. Depois que o Cage pousa na praia, são poucas cenas onde não tá tendo tiroteio e morte pra tudo que é lado. Eu acho até isso um pouco paia. Eu gosto mais quando é meio equilibrado ali e dá pra parar e processar tudo. Mas de fato não é algo ruim. É só talvez mais preguiçoso, eu diria. Porque assim você tem que cobrir menos coisa com diálogo e desenvolvimento. Só atira pra todo lado até o filme acabar. Porém eu tenho que dizer, ele é um bom filme de ação? Sim, muito bom nesse quesito. A ação é foda, te entretém, a direção é boa nessas cenas, os efeitos são bacanas e todo o contexto é maneiro. Agora, o filme tem muito mais a oferecer? Sinceramente não tem não. De destaque mesmo você vai ter 2 personagens, e são personagens bem legais. Mas dificulta você dar arco pros dois quando só um deles consegue evoluir. O Cage tem uma evolução bem clara. Não é bem uma evolução pessoal. Não é tipo alguém egoísta deixando de ser babaca. Ele é um cara normal, que tem medo da guerra, e é obrigado pelas circunstâncias a se tornar um soldado muito foda. Ele não tem realmente muito desenvolvimento, mas ele tem uma evolução bem notável. E isso é o bastante por aqui. Agora, a Rita, por mais legal que a personagem seja, não tem muito o que tirar dela. Existem menções sobre o passado dela e sobre os traumas que ela já passou, mas isso não é explorado. Por ela resetar todo dia, ela não evolui de fato. E nem precisa, né? Porque não é um filme de drama mesmo, é uma ação braba. Só me incomoda um pouco eles serem colocados como um casal no fim de tudo. Eu acho que eles têm química? Sim, eu acho. Fica um casal legal. Mas devido às circunstâncias e pelo fato dela só ter passado poucas horas com ele na perspectiva dela, não compro tanto essa facilidade. Nem por ser o fim da linha pra eles. A história do filme é bem simples mesmo. É a guerra. Eles voltam no tempo de vez em quando e tentam de outra forma. É isso. Mas eu acho que o roteiro faz um desenrolar bem legal. O conceito é bem simples, mas coloca de uma forma bem funcional. A única objeção que eu tenho contra esse roteiro é que eu gostaria de explorar mais o Cage ficando louco. Porque a gente não sabe quantas vidas ele viveu ali. Foram muitas e muitas. Ele morreu e viu muita gente morrer. Mesmo sabendo que ele sobreviveria, eu acho que seria legal ter aprofundado a sanidade dele. Afinal, ele era um publicitário, né? Não uma guerreira que nem a Rita, que deve ter conseguido lidar com isso muito mais fácil. Mas também esse não era bem o intuito do filme, então eu deixo passar. Fora isso, design de produção e de mundo são bem legais, todo o visual do filme é bacana, os miméticos são bem irados, as roupas dos militares são muito pica, as cenas de ação são boas e empolgantes. Eu acho que no fim o saldo tá bem positivo nesse filme. Porém, como eu disse, ele não passa muito disso. É um filme de ação aí, um filme de ação bem legal, mas que se for pra se sustentar em drama ou desenvolvimento de personagem, aí vai tudo pro caralho. Aí eu acho que deixar os dois mortos no final seria bem mais interessante, viu? Ia deixar o peso do sacrifício deles e não geraria confusão com a explosão no passado no futuro do presente. Mas o filme decide acabar no maior alto astral. Inclusive parece que tem uma sequência de desenvolvimento.
momento. Mas vamos ver se vai sair, né? Ó, cota já que saiu esse filme. Peraí, espera um segundo. Eu tava pensando, essa coisa que tá no meu sangue, então talvez exista uma forma de transferir isso pra você. Eu já tentei de tudo, não funciona. Você já... sei lá... tentou todas as opções? Ah, tá falando de sexo? Já tentei. Tentou quantas vezes?